Olá, bom dia. Hoje estamos em mais um videocast do Viver Bem. Hoje na presença do Dr. Lenildo Amorim, nosso presidente da Unimed Metropolitana do Agreste e também nosso médico cooperado, urologista. Seja bem-vindo, Dr. Lenildo. Obrigado, Yanara. Prazer estar com vocês aqui para iniciar esse bate-papo aqui sobre câncer de próstata. Isso. A gente está nessa campanha, né, doutor, do Novembro Azul. E esse ano teve como tema Por Você e Porque Você Ama. E a gente sabe que a gente tem que falar de saúde do homem, não só do câncer de próstata, né? A gente falar da saúde do homem como um todo. Eu acho que o novembro traz um pouco disso. E mesmo seja final do ano, a gente enfatizar que o homem é um todo e não só a próstata, né? Porque câncer tem vários tipos, né? Vários Com tipos aí. certeza. Claro que o câncer de próstata é um dos mais frequentes no homem, mas nós temos outro tipo de câncer também. E você tem que se prevenir como um todo. É importante que você faça os seus exames anualmente, de forma mais genérica, porque desses exames de rotina você pode descobrir alguma alteração. E aí sim, com o seu médico que você está acompanhando, a pessoa começar e pensar algumas coisas, até no médico generalista mesmo, indicar alguns tipos de exames que podemos diagnosticar precocemente. E câncer, Yanara, você já sabe, diagnosticou precocemente, a chance de cura é muito grande. Esse é o Isso, diferencial que tem exatamente. para que a pessoa consiga realmente ter um tratamento adequado para essas patologias. É. E até o estilo de vida, né, doutor? A gente sabe que é até um fator modificável, né, de aparecimento do câncer. Não significa que o estilo de vida venha impedir que você venha a ser acometido por um câncer. Mas a gente sabe que ele pode reduzir o aparecimento. A gente sabe que aqui no Brasil, né, é o segundo câncer que mais acomete homens, né? O primeiro só é o câncer de pele não Mas melanoma, é isso aí. e é realmente voltado para a questão solar, que a gente é um país quente, realmente seria o E o primeiro pessoal não se câncer. protege E o... adequadamente. Exatamente. E aí a gente foi estimado pelo INCA recentemente que para esse ano é estimado 71 mil novos casos e ainda tem uma taxa de mortalidade muito alta, em torno de 22%, que fica em torno de 15 mil óbitos ao ano aqui no Brasil. É a causa, é o quarto câncer mais frequente em homens no mundo. Então é por isso que é tão importante a gente enfatizar, né, doutor, assim, os exames, quebrar um pouquinho desse tabu do toque retal, que existe muito no homem, que é um fator até cultural, e também do próprio cuidado com o homem, da gente incentivar essas boas práticas de saúde. As mulheres, é interessante que as mulheres elas se previnem. Por isso que nas minhas rodas de conversa eu digo logo, a maioria das mulheres ficam viúvas, né? Porque isso aí, os homens não ligam muito e só vão procurar um médico, esse é o problema, é quando está sentindo alguma coisa. E nesse sentir alguma coisa é que faz muita diferença, é quando você dá o diagnóstico precoce que você não está sentindo nada, Nada. ou praticamente nada. Por exemplo, próstata mesmo, quando você vai sentir algum sintoma, dependendo do caso, você pode ter até metástase ósseas ou outro tipo de metástase também que existe no caso do câncer de próstata especificamente. Mas assim, no início você não vai sentir nada. A importância de você fazer o exame preventivo anualmente é de extrema necessidade, porque, e quanto mais jovem, isso é um diferencial interessante, quanto mais jovem for, o câncer é mais agressivo. Geralmente, o câncer é muito mais agressivo. Então, pessoas jovens, quando eu digo jovens, pessoas que têm, eu já peguei pacientes com 50 anos de idade com câncer de próstata. Então, isso é uma agressividade tamanha. É um tumor que dependendo da patologia, dependendo do estadiamento dele, você vai a óbito dentro de um ano. Então, quanto mais jovem, mais agressiva é a tumoração e menos assim, sinais ou sintomas você vai ter. Por isso que os jovens, sou jovem ainda, tenho 45 anos, 50 anos, não sinto nada, eu não vou nem procurar um médico. Isso é um diferencial grande, tem que ser feito. E, doutor, a respeito dos sintomas, né? Porque os homens, assim, eles talvez sejam um pouco desatentos, né? Em relação ao homem, a gente sabe que pode ter uma disfunção erétil, né? Em relação à próstata, a micção, dor a urinar, sangue, que pode ser até confundido com a infecção urinária, né? E por isso que é tão importante esse acompanhamento com o médico, seja generalista, como também o próprio especialista em urologia. Mas tem outros sintomas que os homens precisam ficar em alerta? Sim, e são esses sintomas, né, são sintomas mais assim, mais genéricos e demorados. Vou citar um exemplo. Quando você urina sangue, não, você se apavora de procurar o médico. Então você termina de procurar o médico. Mas geralmente você começa. O que é que você começa? Você começa a sentir uma certa dificuldade para urinar. O seu jato da micção não é mais aquele jato lá mais forte, é um jato mais
contido, mais Fraquinho. lento, mais fraco. Você começa a levantar à noite. Então tem gente que diz, como a coisa é lenta, você levanta uma vez à noite, duas vezes, três vezes, faz parte da rotina da pessoa. Não, eu urino muito bem, acordo 5 vezes à noite. Não está urinando bem. Então, Sim. assim, como é a coisa lenta, ele começou urinando uma vez, depois passou para duas, depois passou para três, aí vai aumentando. Só como é coisa durante anos, para ele. Então, essa coisa de jato mais fino, mais fraco, levantar à noite. Às vezes você está urinando, é um jato interrompido, é um jato que está urinando, para, depois retorna novamente. Hum, São coisas que são coisas demoradas, lentas, que você acha que tá tudo bem. que tá tudo. E aí, quando na evolução maior, você vai urinar sangue, tá? Pode usar uma sonda também, fazer uma retenção urinária. E o último estágio é quando você passa a ter dorócia. Não quer dizer que você, na idade de idoso, dorócia seja câncer. Não, porque a dorócia, em geral, na velhice aparece para todo mundo. Mas o câncer de próstata metastático com dorócia é uma dor insuportável. É uma coisa. Mas são casos raros. Hoje, raramente a gente pega, tá? Mas a gente ainda consegue, assim, a gente dá um diagnóstico de câncer já com metástase e com tudo. E aí sim, o tratamento é um tratamento paliativo, né? Paliativo. Aí você não vai curar o paciente. Por isso que é importante que você faça os exames adequados para ter uma cura. E quanto mais jovem, mais agressivo, mais a necessidade de você fazer um diagnóstico mais precoce. Isso. O doutor falou de um sintoma muito importante aqui da poliúria, né? Da ida ao banheiro, principalmente noturna. E aí, como é importante a gente estar indo realmente ao médico. Porque a poliúria também pode ser um sintoma da diabetes. Pode ser. E aí a gente realmente descartar a diabetes e investigar também o câncer, né, doutor? A Às questão vezes da as pessoas vão próstata. procurar a gente, não, será que eu estou com diabetes? Não, não tá. Às vezes é mesmo. Por que acontece isso? A maioria dos problemas prostáticos são benignos. A maioria. Então, o aumento da próstata, que pode ser benigno ou maligno, na maioria é benigna, vai fazendo uma retenção urinária. Então, por isso que ele vai fechando a uretra, por isso que você fica urinando mais devagar. E esse fechamento faz uma retenção urinária, então você não consegue esvaziar a bexiga toda. Não fazendo isso, você levanta à noite. Por quê? Eu cito muito exemplo assim, empírico, você pega um copo, bota logo na torneira que está pingando ali. Se está com o copo vazio, demora. Mas se o copo está meio, ele enche novamente. Então, é mais ou menos assim, você vai no banheiro, urina, mas não consegue esvaziar a bexiga toda. Toda. Aí o quê? A bexiga no chão está cheia novamente. E aí você começa a levantar várias vezes à Várias vezes. noite. E para você, volta a dizer, para a maioria dos homens, não, doutor, estou bem, eu urino muito bem. Falei, eu acordo 5 vezes à noite. Não, está urinando péssimo. Você nem dorme direito. Exatamente. Mas é porque, como eu falei para ti, são anos que levam isso aí. Não é uma coisa você está aqui bem e começar a acordar 5 vezes à noite agudamente. Então, isso é um caso mais de infecção. Mas como é coisa que acontece durante anos, a gente se adapta a muita coisa, né? O ser humano faz muito isso aí. Exatamente. E a gente precisa se conhecer, né, doutor? Se a gente não conhecer o nosso estado normal, o que for diferente, a gente não vai continuar achando que é normal. Porque a partir do momento que a gente vê alguma alteração, de opa, aqui não tá legal, né? O doutor falou da questão do aumento da próstata, né? Que é a hiperplasia, que é Isso. benigna na maioria dos casos, né, doutor? Que é diferente do câncer, não é isso? É, a sintomatologia inicial é igual. Então, porque não dá para diferenciar uma sintomatologia se é câncer ou se é benigno. A maioria, você tem, a princípio, é tudo benigno. Você está urinando com dificuldade. A gente só começa a diferenciar se é benigno ou maligno com o PSA. Então, você faz um PSA. Geralmente, eu solicito uma ultrassonografia, que é importante. Você não precisa fazer ultrassom todo ano, mas a cada 2, 3 anos você fazer um ultrassom de base para você ver o crescimento da Muita- próstata. Então, o ultrassom, hoje em dia, dá com muita precisão o crescimento. E o ultrassom também nos diz se ele tem um resíduo, se ele urina bem ou não. Geralmente você faz ultrassom, vai lá no banheiro urinar e volta e ele tem urina presa, que a gente chama de resíduo. Uhum. Então, o ultrassom, o PSA, é o exame que quando chega no meu consultório eu solicito. E aí, se você tiver alteração do PSA, quanto mais o normal do PSA, depende da idade, até 2,5, ou acima de 60 anos, vai para 4. É, é, dependendo se tiver acima disso, a suspeita de câncer começa a aumentar mais. Quanto mais alto o PSA, mais isso é suspeita de câncer, tá? Se você tiver no limite, aí o dentro da normalidade, você vai para o toque retal. Hoje o toque retal é uma coisa que ainda diferencia, porque eu já peguei pacientes meus com PSA de 3, normal até 4, com nódulo na próstata. E você faz a biópsia, a pessoa está
com Com câncer. câncer. Só que o que é que a sociedade fala? O PSA até 10, a chance de cura ainda é muito boa. O normal, vamos dizer que seja até 4, ok. De 4 a 10, a chance de cura é boa. Acima de 10, quanto maior for o seu PSA, aí vai ser inversamente. A chance de cura vai diminuindo abruptamente. Por isso que é importante que se façam os exames, né? É. E quebrar esse tabu também, né, doutor, dessa questão do toque retal. A gente sabe que existe um certo tabu nos homens em relação a isso, que mexe na questão da masculinidade dele, da sexualidade também. E aí a gente quebrar realmente é uma questão, acredito que até um pouco mais cultural e até do próprio homem. E ali, assim, nós que somos mulheres fazemos nossa citologia, que é um procedimento também invasivo, né? Vamos É. dizer assim, que é, a gente fica com vergonha, mas a gente sabe ali que a gente tá lidando com um profissional e que a gente tá cuidando da nossa saúde. Eu acho que quando a gente coloca a nossa saúde em primeiro lugar, o que vem a fazer de exame é benéfico, né? É da gente incentivar realmente, que é quebrando o tabu para salvar vidas, porque como o senhor bem falou, um PSA pouco alterado, mas com um toque retal observou um nódulo que fez a biópsia e verificou realmente o câncer. E assim, a gente fala, Yanara, com certa segurança, eu já peguei PSAs mais altos. Vamos dizer que, se você não for com um médico que seja especialista, PSA alterou, a pessoa solicita biópsia. Às vezes você faz biópsia sem necessidade e é um exame invasivo, tá? Que tem complicações. Você pode ter uma Exatamente. sepse, você pode ter sangramento, essa coisa toda. Então, assim, é, é importante que PSA alterou, fez o toque retal. Se o toque retal tem algum nódulo, você indica uma biópsia com muita precisão. Se não tem nódulo, a tendência da gente é que repita o PSA. Então, se você repetir o PSA, ele permanece alto, na dúvida, aí você vai ou para biópsia ou para ressonância. Mas, assim, o urologista sabe conduzir muito bem isso aí. E o toque retal, assim, o que é que a gente tem visto? Ultimamente, nos últimos anos, o pessoal, o homem já aceita isso com mais naturalidade, tá? No passado, há 20, 30 anos atrás, era uma coisa para você fazer um toque retal. Tem pessoas que ainda não querem fazer. Ainda chega hoje, em pleno, na época que nós estamos, com tanta informação, ainda chega gente que não quer fazer. Esses que não querem fazer, tenta acompanhar com a velocidade do PSA. Então, se o PSA está dentro da normalidade, hoje em dia, com um PSA menor que 1, você pode até pensar em dispensar um toque retal. O PSA menor que 1, normal até 4. O restante é sempre bom fazer. Mas, assim, diminuiu mais, mas ainda existe. Mas a importância de você fazer um toque retal e de ter um nódulo, dar um diagnóstico precoce é extremamente vital para que você consiga realmente curar. E a pessoa só sabe o que é um câncer na hora que você diagnostica, porque é Uhum. interessante. Você deu um diagnóstico de câncer no homem que você fala para ele que ele tem câncer e o cara desmorona. O cara aí fala, por que eu não vim antes? Por que eu não. Isso, Exatamente. às vezes eu pego muito pacientes que as mulheres é que levam o homem, pegam o homem a tiracolo e leva até lá. E às vezes elas dizem, por que você não veio antes? Aquela coisa toda. Mas aqueles que fazem o exame anual, fiquem tranquilos que se você fizer a prevenção anualmente, você consegue dar o diagnóstico precoce e um tratamento também adequado. Aproveitando essa prevenção que o doutor falou, né, puxar um pouquinho para a campanha do câncer, que a gente está esse ano na Unimed Metropolitana, né, inclusive quem estiver realizando esses exames da campanha e foi elegível, e está entregando os resultados lá no CIAS, né, doutor Levine Cássio, que é o antigo Memorial São Lucas, que a equipe de saúde vai estar conduzindo, pegando o nome para vocês estarem concorrendo a uma viagem, né? Um final de semana no francês com mais R$ 1.000 para aproveitar, né, doutor? Que incentivo para estar fazendo realmente essa campanha de prevenção do câncer, né? Incentivando o nosso beneficiário Unimed Metropolitana a estar se cuidando e também ter o benefício de estar curtindo o final de semana em uma das praias mais bonitas de Alagoas, né? Que é o francês. Sem dúvida. Você, além de se beneficiar, ainda vai se divertir. E assim, câncer é câncer, não adianta. Quando você fala essa palavra para o paciente, isso choca todo mundo. Não tem, pode ser um câncer de pele, que é um câncer já resolve, mas mesmo assim a pessoa, quando fala em câncer, você toma aquele susto. Verdade. Então é importante fazer esse preventivo mesmo. E a chance e nós médicos é interessante. A gente é muito gratificante quando você sabe que você pode curar. E geralmente, aí vai uma dica, no meu consultório, quando o paciente chega com câncer de próstata, que ele não tem cura, eu não falo para ele. Felizmente eu não falo, porque você falar para um paciente que ele está com câncer, aí não tem cura, isso você vai. Então o que é que eu faço? Tem câncer, chama a família,
vai fazer um tratamento, você vai tomar um medicamento, então você vai fazer uma aplicação, até mais essa palavra que você está com câncer e você não tem cura, você vai embora mais cedo. Então, o médico, eu só falo para aqueles pacientes que realmente que eu sei que a chance de cura existe e é real. Então, olha, porque vamos dizer que a pessoa chegue, um paciente de 50 anos, com câncer de próstata, e eu vou dizer para ele que eu vou ter que tirar a próstata dele toda. Ele vai dizer, doutor, por quê? Então você tem que chegar e dizer, você vai tirar porque você está com câncer. Existe a chance de cura, por isso que é importante que você faça o tratamento. E hoje em dia o tratamento, além da cirurgia, já partindo para o tratamento, além da cirurgia, você pode fazer a terapia. Uhum. Hoje a nossa sociedade acima de 70 anos de idade já não tem indicação absoluta de De cirurgia. cirurgia. Você vai para a terapia e resolve. Resolve também do mesmo jeito da cirurgia. Agora, quanto mais jovem, o tratamento cirúrgico tem que ser, tratamento tem que ser mais agressivo, porque o tratamento cirúrgico vamos dizer assim, a chance de cura também aumenta mais. Doutor, uma curiosidade, qual foi o paciente mais jovem que você já teve câncer de próstata no consultório? 49 anos de idade. Peguei um 49. paciente com 49 anos de idade, ele faleceu 6 meses depois. Porque, assim, foi um paciente que, quando me procurou, ele já estava com a sintomatologia totalmente exacerbada. Então, pegar um jovem de 49 anos de idade com câncer que você não tinha mais o que fazer. A gente fez bloqueio hormonal, fez tudo, mas o jovem, a agressividade é muito grande na próstata. Quando eu vejo um paciente jovem com câncer de próstata, 50 anos, 50 e poucos anos, você já toma um susto só com a idade. Então, é um negócio mais complicado. Fica a dica, né, de realmente se cuidar, né, doutor? Se cuidar. Se você tem história familiar, 45 anos, tem que começar a fazer. Você não tem história familiar nenhuma, 50 anos de idade. Então, mas ter um parente, um primo, um pai, uma coisa assim, 45 anos, que a gente, se fizer isso anualmente, essa janela de um ano para o outro, a gente consegue dar um diagnóstico e curar o paciente. E falando nisso, nessa questão da janela de fazer os exames, as pessoas afrodescendentes, né, doutor, ele tem uma maior chance, né? Isso é um mito ou é uma verdade? Isso é verdade. Os afrodescendentes, eles têm uma chance maior de ter. Mas por que o negro? Tem doenças que são mais comuns nos brancos. Então, assim, é da genética da pessoa. Então, geneticamente, o negro, ele tem mais chance de Propensa. ter um câncer. Como também a obesidade. A obesidade aumenta também a chance de você ter um câncer de próstata também. Então, a obesidade, os afrodescendentes, então, falta de atividade física, como Alimentação. alimentação, por exemplo, eu cito esse exemplo, os japoneses, os índices de câncer de próstata é muito baixo. Os japoneses têm muito câncer de estômago, porque come muito os molhos shoyu, essas Molho coisas assim, shoyu, né? Então, isso. então os, Noodle é chinês. é, o- os japoneses, o câncer de próstata é pequeno, também de estômago é alto. Já o americano, que é muito de fast food, o americano é muita comida gordurosa. Sanduíche, Obesidade essas lá em coisas. cima. Isso. Então, a obesidade aumenta, comida gordurosa, a chance de você ter um câncer de próstata. Por isso que é importante que você faça atividade física. Mude um hábito, né? Fazer atividade física é importante demais. Não engordar é importante. Então, existe outra coisa que também que acontece nesse bate-papo da rede, pessoal. Doutor, tem a ver doença sexualmente transmissível com câncer de próstata? Geralmente não. Tem nada a ver. Existem estudos que dizem que quanto mais você mantiver a relação, mais você vai diminuir a chance de você ter um câncer de próstata. Então, assim, relação sexual não tem nada a ver com câncer de próstata. Doutor, porque eu peguei doença sexualmente transmissível no passado, esqueça, fique tranquilo, é só fazer o seu preventivo anual. É. A infecção sexualmente transmissível, né, doutor? Ela pode trazer uma prostatite, né? Isso. Que é um caso agudo. Interessante, às vezes o paciente está com uma prostatite, o PSA dele vai lá para cima. Hum. PSA normal até 4. Se você desenvolver uma prostatite, que é um caso agudo, seu PSA vai para 20, para 30, e às vezes o paciente chega desesperado no meu consultório. Doutor, eu tô com um problema agora, meu PSA subiu demais, será que eu tô com câncer? Ano passado eu fiz estava normal. E a história é essa, toda vez que o PSA está normal, teve um problema que é prostatite. Você sente dor quando vai urinar, dor no períneo, pode ter febre. Toda a história é um quadro agudo de infecção. Você faz o PSA, a pessoa está lá em cima, é uma confirmação maior ainda que você está com a prostatite. Não tem nada a ver com câncer de próstata. Mas altera demais o PSA. O PSA sobe assustadoramente. Aí tem as diferenças, né? A gente já falou aqui do câncer de próstata, da hiperplasia e da prostatite. Como é importante, né? A gente tá sabendo
o que a gente pode ter e tá lidando diretamente com um médico especialista sobre isso. A gente vai trazer mais um pouquinho agora também de alguns mitos e verdades, né, em relação a isso. A gente já trouxe um pouquinho, mas para deixar ainda mais esclarecedor. Doutor, câncer de próstata apenas é só para homem idoso? Não, não, de jeito nenhum. Câncer de próstata, como eu falei, eu peguei paciente com 49 anos com câncer de próstata. É claro que assim, como eu falei, quanto mais jovem, mais agressivo. Eu tenho pacientes meus que têm 90 anos de idade, 89, que tem câncer de próstata, praticamente que a gente não faz nada. Você vai fazer uma vigilância, você faz acompanhamento. Porque para esse paciente morrer de câncer de próstata, Yanara, ele vai levar mais 20, 30 anos. Então o paciente já tem 90, vai para 120 anos. Então assim, a gente até acompanha. Então quanto mais idoso, Idoso. o câncer de próstata é menos agressivo. E ele passa a viver mais e vai morrer de outra Vai coisa. morrer Vai de morrer outra de uma causa. Então assim, só dá em jovens também, e jovens é que é o grande problema, mas que aí você tem que fazer um diagnóstico com muita precisão, mais rápido e de cura do paciente. Inclusive, quando eu estava me preparando para vir para cá, eu dei uma lida no INCA, doutor, que é o Instituto Nacional do Câncer, né, para quem está nos assistindo. Eu vi que existem os óbitos prematuros, né, que são óbitos de pessoas que tiveram câncer com idade muito jovem. E o que me assustou foi pessoas com 30 anos que faleceram de câncer de próstata. No caso, homens que faleceram de câncer de próstata com 30 anos aqui no Brasil. E aí é por isso que é tão importante, e assim, ressaltar que não é um câncer estreitamente de idoso, que pode aparecer na população jovem, né? E que o jovem também precisa se cuidar, né? Como o doutor falou, a mudança de hábito é imprescindível para qualquer idade, desde a infância, né? Que a gente sabe que a nossa população da infância também já está com essa mudança de hábito, assim, ruim. A Ruim. gente está vendo um aumento da obesidade na infância, né, do sedentarismo. E isso aí implica também vamos dizer assim, nos hábitos da vida adulta, porque eu acho que a infância é a nossa base, é tudo que a gente vai aprender ali e o que a gente vai construir lá na frente. Por mais que a gente tenha mais consciência quando for adulto, mas os nossos hábitos da infância é que vai fazer o que é Isso. adulto hoje. E a gente poder, assim, realmente mudar alguns hábitos desde a infância é imprescindível para a gente ter um adulto saudável também e também mais longevidade na velhice. Tem, com certeza. É um hábito bom e não, evitar a obesidade, se alimentar bem, comer frutas. É uma coisa que se nota que realmente diminui muito a chance de você ter um câncer, seja lá do que for, de próstata. Exatamente, exatamente. Vamos lá. Se eu não tenho casos na família, doutor, o risco de ter câncer de próstata é baixo, muito baixo? Ele é baixo, é assim, você está dentro do script da população em geral, tá? As pessoas vão desenvolver câncer mesmo que não tenha na família, mas é mais baixo. Aquele que tem história familiar, então o risco é maior, aumenta 3, 4 vezes mais a chance de você ter um câncer daquela determinada patologia, daquele determinado problema, se você tem história familiar. Do restante, cai mesmo na população em geral. Diminui a chance, claro, porque você não tendo história familiar, principalmente em casos específicos, de câncer de mama, que tem câncer de mama na família, entendeu? Você tem câncer de mama, aumenta um bocado, né? Exatamente. Se não tem, você vai para a população em geral. E até quanto mais jovem, assim, se no câncer de mama, se for em primeiro grau, né? Vamos dizer que teve uma mãe jovem que teve um câncer de mama com 45 anos, a partir dos 35 é indicado a mulher já fazer a mamografia. Por isso que é tão importante a gente ter um médico de referência, um profissional de saúde que possa orientar essa questão, né? Esse cuidado individualizado, porque cada pessoa é uma. Por mais que a gente faça um rastreio da população, né, doutor, desse script que o doutor falou, mas cada pessoa vai ser uma, vai ter uma história de vida, uma história familiar, e aí o médico vai estar aí fazendo de forma particular de cada um. E você que tem Unimed, você tem tudo isso, você vê, a gente sabe os tipos determinados de cânceres e como as prevenções, como deve ser feita. Então, você que tem Unimed, está sempre orientando, né? Isso. Sempre solicitando os exames, sempre orientando. Com certeza não vai ser falta de ter um animal de média aqui em Arapiraca, a gente se preocupa muito com vocês. A nossa metropolitana do Agreste preocupa muito com os nossos beneficiários. Para quê? Para que você faça as suas prevenções. É bom para todo mundo, tá? E melhor ainda para o paciente, porque você fez a prevenção, diagnosticou, curou, você resolveu o seu problema. E principalmente, né, doutor, e não só fazer o exame, mas mostrar para o profissional. Porque a gente tem Buscar muito o exame, né? disso. Quer dizer, a pessoa faz o O exame, vai exame, nem e atrás do nem exame. buscar. Ou quando pega, bota na gaveta do lado da cama, né? Ali na gaveta e esquece realmente
é de mostrar ao profissional de saúde. E às vezes tem uma alteração, por mínima que seja, que precisa de orientação, talvez de um tratamento. Não só a questão de câncer, mas qualquer, vamos dizer assim, uma alteração da glicemia, uma alteração de colesterol, de triglicerídeo, e que a gente precisa também de ter algumas intervenções, sejam farmacológicas ou não farmacológicas, e aí fica ali, a pessoa vai piorando, vai aumentando, vamos dizer assim, a circunferência abdominal, aumentando um risco cardiovascular em 10 anos, e aí piorei, tô doente, virei um cardíaco, enfim, né? E ali o exame tava ali, já tinha acusado, opa, eu tô com um pezinho pra E ficar você teria evitado um complicado, problema. evitar um Ah, problema. eu teve um infarto. Você vai atrás, a história é interessante. No passado, o cara tinha o colesterol sempre alterado, não cuidava, a pressão alta. Então, tudo isso, isso leva, é uma coisa cumulativa, você leva anos. Ah, Anos. por que que eu infartei? Infartou, não foi de agora, você não infartou de agora. O seu infarto veio Vem de antes, desde vem antes. do acúmulo de gordura nas Isso artérias, aí, isso aí. do sedentarismo, da má alimentação, né? E aí é isso. A ausência de sintoma, doutor, significa que a pessoa não tem câncer Não, você pode ter câncer sem sintoma nenhum. e É usa, né? silencioso. Você pode ter o câncer que você não sente nada. E tem gente que tem, pode ter, como um paciente desse com 49 anos, ele não sentia nada de urina, tudo normal. Uma pessoa de 49 anos, a pessoa tem normal e tudo. Então, aparecer com câncer, então, tem o câncer silencioso, que são os mais agressivos, né? É esse que é o X da questão. É, você não sente nada. Às vezes, eu peguei um paciente ultimamente que fizemos uma prostatectomia radical nele, e ele negava direto. Ele disse, por que vai acontecer comigo? Por que vai acontecer comigo? Acontece. Mas eu não sentia nada, estava bem, não sentia nada, o que vai acontecer? Acontece. Então, assim, ainda bem que você faz, graças a Deus, e faz e a pessoa fica curado. Mas, assim, tem gente que fica se perguntando. Acontece, infelizmente acontece. Doutor, e pra gente finalizar, vamos deixar aqui uma dica para os homens, né? E para a população em geral, porque dica de saúde a gente absorve o que é de bom. Para as pessoas se cuidarem em relação ao câncer de próstata ou até o câncer em geral mesmo, para a saúde masculina, como também para a população geral, que vai estar assistindo a gente e se enriquecendo de tantas informações importantes. O que a gente comentou anteriormente, mude um hábito, se alimente bem, pratique atividade física, evite a obesidade. Então, tudo isso faz parte do dia a dia e você evita não só, volto a dizer, não é só câncer de próstata, câncer de mama, não, são outros tipos de cânceres também. Está provado se você se alimenta bem, se você ingere frutas, se você tem uma alimentação mais saudável e você pratica atividade física, com certeza a sua longevidade aí está dizendo, você vai viver muito mais, né? O nome já Isso. está longevidade, então você vai viver muito mais e de uma forma mais saudável, né? Então é importante que você mude esse hábito. Não é fácil, porque você mudar uma alimentação ou você De mudar uma um vida inteira, hábito né? é complicado. E quanto mais, às vezes eu chego com uma pessoa que é obesa e você tem que perder peso. Aí o cara perder peso, aí o cara pensa logo em comer Pouquinho. pouquinho, então comer aí só verdura. E eu digo, faz o seguinte, você pesa o seu prato, se você come 1 quilo, começa a comer 950 gramas, depois você começa a comer 900 gramas, você vai diminuindo isso lentamente. Aí durante um ano você vai diminuindo lentamente, você vai comer 1 quilo agora, comer meio quilo lá na frente, não. Então, tudo isso e fazer dieta é ruim, perder peso não é fácil, então, tudo isso são hábitos. Se você fizer isso, se você tem um filho, começa a orientar o seu filho que ele faça fazendo isso, para ele fazer atividade física passa a ser uma coisa normal e É. prazerosa. Então, assim, e outra coisa que eu comungo também, doutor, vai para academia. Bom, meu amigo, vai para academia quem gosta de academia. Se você não gosta, você vai andar de bicicleta, A você vai correr, correr. você vai andar, você vai praticar judô, fazer o que você. Vai ter alguma coisa, você vai para o Pilates, você vai ter alguma coisa que você se identifica, que você faça. Com certeza existe. Vá pular de paraquedas, sei lá, fazer alguma coisa assim. Então, tudo isso você faz. Então, você tem que ir para academia. Tem gente que não gosta de academia. Então, faça aquilo que você gosta de fazer. Buscar um Só andar de prazer na bicicleta. atividade física, Isso né? aí. Aí você com isso, aí você vai. E claro, outra coisa que acontece muitas vezes, você está praticando atividade física, senão agora eu vou comer demais porque estou praticando. Não. Você tem que praticar a sua atividade física e comer bem e comer moderado, né? Porque se você comer demais, não tem atividade física que faça que você vai acordar do mesmo jeito. E na realidade, né, praticar uma reeducação alimentar, né? Porque a gente precisa se reeducar do que a gente vem comendo.
Não que a gente vai se restringir, porque as pessoas pensam que dieta é essas restrições. Ah, vou comer, tomar um copo de água de manhã, um ovo à tarde, enfim. Essas dietas restritivas, a gente sabe que elas não são duradouras, Não, porque não são sustentáveis. não aguenta, ninguém aguenta um negócio Ninguém desse. aguenta. E aí é importante a gente relembrar que a reeducação alimentar é a base para essa mudança de hábito, para a alimentação saudável, né, para praticar exercício físico, para ter energia. Lembrando também que a Unimed Metropolitana, né, conta com o Núcleo de Atenção Integral à Saúde, que é o setor da medicina preventiva, do plano personal também, e tem a equipe multidisciplinar para estar incentivando esses bons hábitos para os nossos beneficiários da Unimed Metropolitana. Então, também, caso de dúvidas a respeito em relação de como mudar um hábito, de precisar de suporte de uma equipe multiprofissional com nutricionista, profissional da educação física, psicólogo, enfermeiros, médicos também, os nossos médicos cooperados, que são nossos parceiros também, dentro do NAS e do plano personal também, a gente está à disposição no antigo Memorial São Lucas, que é o CIAS 2 do Dr. Levine e Cássio. Não, e não existe nenhuma Unimed, é assim, a nossa Unimed Metropolitana realmente ela pratica o que fala. Exatamente. A gente aqui, a gente cuida do nosso beneficiário. A gente tem hoje mais de 10% dos nossos beneficiários sendo acompanhados. Ninguém faz isso, só a Metropolitana mesmo. Estamos bem por aí, porque a gente cuida dos nossos beneficiários. E aí sim, você vai ter uma vida saudável e tudo se torna mais. É uma parceria. Aquilo ali é uma simbiose, né? Então, Exatamente. você melhora tudo como todo e não ficar preocupado, deixar que você venha ter um câncer para me tratar de você, deixar que você tenha uma diabetes totalmente descompensada para me tratar de você. Se hoje a Unimed Metropolitana realmente se preocupa com isso, está aberta, como a Renara falou, procurou a gente, se você tiver algum problema desse, pode ir para lá que a gente vai acolher você e vai orientar e você com certeza vai se beneficiar disso aí. É da melhor forma possível, que a gente está aqui, justamente como o doutor falou, para acolher todos vocês da melhor forma possível. Então, doutor, agradeço a presença do senhor nesse videocast, que foi maravilhoso, trazendo essa informação de saúde do Novembro Azul, do câncer de próstata e também de várias informações de saúde que a gente tem que levar para a nossa vida. Isso aí, eu que agradeço a oportunidade, Renara. A gente volta a falar novamente. Tem vários assuntos da urologia que são palpitantes aí, quando fala de prostatite, disfunção sexual, um bocado de coisa que a gente tem aí, ó, hiperplasia benigna da próstata também, litíase, que é cálculo como todo, muita gente tem, então a gente pode até falar dessas outras coisas posteriormente em outra oportunidade, mas é que para mim é um prazer imenso estar falando sobre essa parte da prevenção do câncer como todo. Hoje em dia, o Novembro Azul, porque a gente ficou no Outubro Rosa, Novembro Azul, então, assim, com isso a gente aproveita e trata o câncer como um todo, porque é importante que a gente consiga dar esse diagnóstico precoce. Então, é por isso que é tão imprescindível se cuidar. Então, a gente reforça aqui esse cuidado, né, do Novembro Azul como um todo para a nossa população. Um abraço aí para todos e estamos aqui de portas abertas na nossa Unimed. Com certeza. Obrigada e até a próxima.